Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre grupos de mães da turma dos filhos no WhatsApp, sobre como manter uma rotina que você estabeleceu com seu filho agora no começo das aulas e responder várias dúvidas que a gente já tem aqui e outras que vocês mandarem sobre volta às aulas, essa fase que está todo mundo vivendo com os filhos, seja de adaptação dos filhos pequenos, seja de nova rotina dos filhos maiores. Boa noite, Nádia, Edilene, esperando a Mamoca entrar aqui. Ah, ela já entrou? Entrou? Carol. Eu vi a Carol aí também. Eu não vi a Carol. Não? Não. Eu vi que assim que eu entrei, ela estava entrando também. Boa noite, Paula. Oi, Vanessa. Oi, filha. Gente, hoje é o penúltimo dia dessa semana de lives, mas é o último que nós fazemos separadas. Amanhã não vai ter isso de uma falar e cortar o tom da fala da outra, porque amanhã nós vamos fazer numa tela só, nós duas no SOS Educação, porque amanhã a gente se encontra pessoalmente novamente. Oi, Fábio. Beijo para você. Falou assim: estamos esperando vocês em Cuiabá. Depois de amanhã iremos para Cuiabá. Gente. Tem palestra lá. Obrigada, Taren. Que nome lindo seu. Sabia que a pessoa que faz a voz da Frozen no Brasil chama Taren também. E a gente gosta muito dela. Verdade. Né? Sim. Bom. Então vamos lá, gente. A gente vai começar com uma dúvida que a gente tem aqui. E aí... Deixa eu só fazer uma coisinha de nada. Pode fazer. Só recapitular, porque eu vou usar isso também. A Taren sabe. Ah, que legal, Taren. E nós conhecemos a Taren, linda, querida, num evento que nós fomos participar. Eu só queria retomar os três elementos que são o superpoder, o código mágico para os pais, para as mães conseguirem ajudar os filhos em qualquer situação de estresse, de desafio que eles estiverem vivendo. E saber que a dificuldade, a necessidade ou a solução está em um desses três pontos, torna você mãe, pai, vó, né, responsável, mais empoderado, mais capaz de ajudar o seu filho a passar por aquele momento. Então, é sempre conexão, limite ou habilidade. E um desses três pontos está a raiz da situação desafiadora que seu filho está vivendo. Ou seja, se você conseguir agir em um desses, ou mais de um, às vezes está em dois pontos desses, você vai conseguir muito mais facilmente resolver a situação de desafio que você está enfrentando e deixar o seu filho mais preparado para os próximos desafios que virão. Renata de Stefani só pediu para a gente mandar um beijo para ela. Boa noite, Renata. Beijo, Renata. Depois fala onde você está. E também, antes de começar aqui a falar... Eu tô tão feliz de estar na live que eu tô chorando de emoção, gente. Mentira. Quero agradecer a Estabilo, que esteve com a gente nessas lives e ainda está nessas lives toda essa semana, apoiando o SOS Volta às Aulas. A Estabilo está com uma promoção muito legal lá no Instagram, Estabilo Brasil. Todas estão fazendo um desafio e os ganhadores desse desafio ganham um baú cheio de produtos legais, divertidos, criativos da Estabilo. Com esse design maravilhoso, porque as cores são lindas, mas o design dos produtos da Estabilo também são maravilhosos. Chama Caça ao Tesouro, essa promoção que eles estão fazendo, que tá super legal lá no Instagram deles, Estabilo Brasil, gente. Então, vamos falar sobre grupos de mães do WhatsApp? Vamos, Mamoca? Vamos. Ó, a Nádia está em Santa Bárbara, Minas Gerais. Bom, gente, o grupo de mães do WhatsApp, que inclusive é um dos
dos focos, né? Ou uma das maneiras que a gente faz aqui para conversar com vocês de forma leve, é trazendo algumas falas baseadas em perfis de mães do WhatsApp, que nós criamos aqui as mães do WhatsApp, mas a gente até criou as mães do WhatsApp porque nós ouvimos muitas mães, pais também, tá? Deixa eu até começar explicando isso. A gente fala grupo de mães do WhatsApp e às vezes a gente recebe de mães falando, mas não é justo porque os pais também precisam participar. E às vezes a gente recebe de pais falando, por que grupo de mães do WhatsApp? Eu estou no grupo de WhatsApp da classe do meu filho e vocês não falam dos pais. Então, deixa a gente primeiro explicar isso. Quando nós falamos grupo de mães do WhatsApp, nós estamos nos referindo aos responsáveis por aquela criança que está naquela sala e tanto faz se é pai ou mãe. E assim como a gente fala, reunião de pais, os pais de alunos e as mães imediatamente se sentem parte, se sentem incluídas, sabem que nós estamos falando com elas também. Nesse caso do grupo de WhatsApp, a gente vai continuar falando grupo de mães do WhatsApp e a gente espera que os pais saibam que eles fazem parte desse processo, desse grupo e devem fazer tanto quanto as mães, tá bom? Então, assim como a gente fala reunião de pais e, aliás, vai muito mais mãe do que pai, né? Mas tudo bem a gente falar os pais dos alunos, então por que não tudo bem a gente falar as mães do WhatsApp? E a gente está se referindo aos responsáveis. 2 pais, ou 2 mães, ou uma mãe e um pai, ou uma avó que cuida dessa criança, ou desse adolescente, ok? E aí a questão é entrar ou não, fazer parte ou não do grupo de mães de WhatsApp da sala do seu filho. E, bom, eu acho que talvez a gente pudesse começar com você falando qual não é a função do grupo de WhatsApp, Thaís? Ou primeiro eu faço a fala de participar ou não, talvez, né, a ordem mais lógica fosse... Qual não é a função, pode ser, né? Que acaba até muita gente se estressando e achando não quero participar, porque existe muito uso inadequado né, desse recurso, desse grupo. Então, acho que podia começar por aí. Tá. Então, o grupo de mães de WhatsApp não é um lugar para você encontrar opiniões 100% parecidas ou 100% iguais à sua, posicionamentos 100% iguais aos seus. O grupo de mães de WhatsApp é formado por pessoas de históricos e vidas muito diferentes. Então, ao entrar no grupo, é muito importante para sua própria saúde mental, emocional, você ter essa consciência. Tem muita gente diferente ali e o objetivo desse grupo não é que todo mundo concorde sobre em todas as questões que vocês colocarem lá. Um segundo ponto, o grupo de mães de WhatsApp não é um lugar para vocês ficarem decidindo para as famílias decidirem questões que precisam ser resolvidas com a escola. Muitas vezes o que acontece é que era desse tamanhinho e que se fosse tratado direto com a escola já seria resolvido, que às vezes era só uma dúvida de alguma informação, ao ser colocado no grupo de WhatsApp, ao invés de ser resolvido com a escola direto, vai se transformando num problema cada vez maior e quando esse problema chega quando a escola toma conhecimento de que isso está acontecendo, já virou um problema tão grande que não dá nem para entender ali de onde que ele surgiu e o que precisa fazer para resolver. Uma outra coisa, o grupo de mães de WhatsApp não é um lugar para você resolver as questões que seu filho precisa resolver sozinho. Então, por exemplo, se ele não anotou qual é a lição de casa ou qual é a matéria que vai cair na prova. Não é sozinho, né? Não é sozinho. A mãe pode ajudar e tudo, né? Então, assim, não é um lugar para você ir descobrir essas respostas para ele. Porque a partir do momento que qualquer questão assim, o filho não anotou a tarefa ou não prestou atenção qual que era a matéria da prova para ele poder estudar, e você vai rapidinho lá resolver e perguntar para as mães do grupo de WhatsApp, muito rápido ele assimila que aquilo não é uma responsabilidade dele e ele perde a chance de desenvolver muito mais do que ele poderia desenvolver com aquela tarefa, por exemplo, que ele tem que fazer. Muito mais do que o conteúdo da tarefa,
o fazer a tarefa também envolve ter a responsabilidade, a autonomia de anotar o que vai ser a tarefa lá na escola, saber onde ele anotou quando chegar em casa, saber o que tem que fazer, onde que é, em qual livro é. Então, tudo isso são coisas que... Pode falar. Eu tenho uma pergunta. E se ele não anotou? Se ele não, Ou anotou errado e não está achando? se ele não anotou, a saída é pedir para ele usar os grupos de WhatsApp que ele tem, ou o recurso do WhatsApp. Ele perguntar para um amigo, ele procurar no sistema que ele tiver da escola, ele procurar no livro dele. Então, você pode direcionar, aliás, você precisa direcionar no começo, né? Mas mostrar para o seu filho que ele consegue buscar soluções sozinho, sem que você vai resolver isso por ele. Tá. Então, deixa eu falar uma boa noite para todo mundo do Kumon que está aqui junto com a gente, tá? Eu vi que tem várias unidades do Kumon aqui. Um beijo cheio de carinho para vocês. Bom, e aí, agora, a minha fala responder. Era pergunta? Entraram ou não, né? No grupo de WhatsApp? Participaram ou não do grupo de WhatsApp de mães? Então, gente, a resposta é sim, com as 3 letras maiúsculas. Sim, mãe, pai, você precisa participar do grupo de WhatsApp da turma do seu filho. E eu vou colocar aqui 4 motivos. Porque, apesar de todos os momentos de estresse, do quanto nós estamos sobrecarregados já com outros grupos do trabalho, da família, os ex-alunos da faculdade, o subgrupo só do seu setor no trabalho, só os primos, só os tios, né? Tem muita coisa acontecendo, mas a gente precisa sim achar um espaço para participar do grupo de WhatsApp da sala do filho. Então vamos lá. Primeiro motivo, por que é importante? Você, mãe, pai, é o melhor exemplo ou modelo para o seu filho sobre relacionamento e conexão. Então, quando você faz parte do grupo de WhatsApp da sala do seu filho, você está dando sendo um modelo para o seu filho da importância de construir relacionamentos. E aí, não é só da construção do relacionamento, é também sobre o quanto você valoriza e entende que a escola é importante na vida de vocês, da família toda. Aliás, esse é um dos fatores que ajudam o seu filho a construir o grau de motivação para que ele consiga dar conta das demandas que a escola, os estudos trazem. É o quanto os pais, a família, considera e demonstra a importância que a escola tem para todo mundo dentro de casa. Então, não tem problema, inclusive, de vez em quando, você reclamar e falar, nossa, de novo mensagem no grupo de mães aqui. Ai, meu Deus, outra vez o grupo de mães está mandando uma mensagem. Pode até falar isso perto do seu filho. Nossa, às vezes isso é estressante, às vezes sobrecarrega. Mas eu vou continuar participando desse grupo, sabe por quê? Porque é o grupo que representa a sua turma, filho, que representa a escola o tempo todo presente na nossa vida. Mas travou você. Ah, tá. Então, você pode, inclusive, comentar perto do seu filho, que às vezes é cansativo, que às vezes é estressante, mas, filho, ou você está comentando com a sua mãe, com a sua tia, ou com o pai do seu filho, ou com a mãe do seu filho, que apesar de ser cansativo, de ser estressante, você vai continuar a participar desse grupo, porque é a maneira que você tem para manter a escola, dar para a escola a importância que ela tem na vida do seu filho. Não é só indo na reunião da escola, não é só participando dos eventos da escola, mas também se relacionando com as famílias que fazem parte da turma que seu filho pertence, a qual seu filho pertence. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para demonstrar, na prática, ser um modelo
de como se conectar, e da importância da conexão e da importância que a escola tem na vida de vocês. Segundo motivo porque é importante participar do grupo de mães do WhatsApp. Porque, gente, que alguns de vocês provavelmente viveram o tempo em que no nosso aniversário, no seu aniversário aí, mãe, pai, sua mãe fazia uma festinha na sala da sua casa, na garagem da sua casa, e os seus amigos iam junto com o pai e com a mãe, ou com um dos dois. E o pai e a mãe entravam e ficavam na festinha de aniversário também. Tinham os grupinhos de pais, de mães conversando enquanto as crianças estavam correndo, se divertindo. Então, nossos pais conheciam as famílias dos nossos colegas de sala nessas festinhas de aniversário. E o que acontece? Porque na reunião de pais não dá para conhecer pai e mãe, né, gente? Não dá tempo da gente criar conexão nenhuma. Então, o que acontece hoje? Quando tem festa de aniversário, né? Antes da pandemia, e felizmente agora devagarinho está voltando, os pais deixam os filhos na porta do buffet e depois vêm buscar. E nós acabamos não conhecendo, não sabendo nem exatamente quem é o pai de quem ali. O que faz a mãe? Como é a relação dessa família com o filho? A gente não tem mais oportunidade de conhecer isso, e nossos pais conheciam. E isso é muito importante, tanto para o seu filho, que você conheça e entenda as famílias, quanto para você ajudar quando ele chegar em casa contando. Ah, nossa, o Henrico falou tal coisa. Se você já tem um relacionamento criado com aquela família, você consegue imaginar. Falou, não falou? Será que ele está precisando de ajuda? Será que essa mãe precisa de ajuda? O que eu respondo para o meu filho? Faz muita diferença. Então, assim, sumiu a festinha de aniversário em que a gente conhecia as famílias. O grupo de WhatsApp substitui? Não. Mas traz uma oportunidade que sem ele a gente não teria. Então, não é a mesma coisa que conhecer pessoalmente, mas é muito bom que você vai, inclusive pela forma como as mães se colocam ali, os pais, você vai criando uma imagem, né? De como eles são, quem eles são, de que jeito eles conversam com os filhos. Então, esse é o segundo motivo. É para você conhecer as famílias das crianças ou dos adolescentes que estudam com o seu filho. Terceiro motivo. Gente, é assim, ó. Vocês já ouviram o ditado que o plantio é opcional, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória? Não tem como você fugir da colheita do que você plantar? Você pode escolher a semente que você vai plantar, mas você não tem como escolher o alimento ou o fruto que você vai colher, porque isso depende do que você plantou lá atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta, quando seu filho tiver 14, 15, 16 anos, que seu filho ou sua filha começar a pedir e sair com os amigos, para ir numa festinha, para ir num show, para ir em algum evento, não adianta, nesse momento, você falar assim, depende, eu quero conhecer primeiro o pai e a mãe do seu amigo. Primeiro que falar um oi no telefone não é conhecer. Segundo, que quando chegar nessa idade, o seu filho não vai querer, que você não vai querer intermediar para você conhecer os pais do amigo dele. E outra coisa, o seu filho nem... É exatamente o momento em que gera estresse, quando vem falta de respeito na fala, você acha que o seu filho é muito fechado, ou é muito isolado, não deixa você participar da vida dele lá na adolescência, porque a gente tem que plantar isso agora. Então, participar do grupo de WhatsApp e conhecer, e falar pelo nome. Ah, a Daniela, mãe da Camila, ela falou tal coisa. Ou quando seu filho chega contando, se ele chega falando, Sofia hoje na sala, você fala, Sofia, o pai dela é João Pedro, né? Sabe assim, é uma coisa que você vai plantando e seu filho vai se acostumando com a ideia que para você é importante saber quem são os pais das crianças que estudam com ele. É agora que a gente faz isso. É quanto mais cedo, melhor. Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas meu filho já tem 15, então agora já era?
Dá tempo ainda. Vai sim ser mais difícil, porque tem tudo que a gente não plantou lá atrás, mas ainda dá tempo. Mas se você tem filho pequeno e costuma pensar assim, ai, não tenho tempo nem paciência para o grupo de WhatsApp, pensa que não é para não é sobre você. Não é para você. É para e pelo o seu filho. E não é só para hoje. É para o resto da vida, inclusive para o estresse lá da adolescência. Então, primeiro motivo, para criar conexão e, na prática, mostrar a importância da escola. Segundo motivo, porque a gente não tem mais as festinhas de aniversário, os momentos leves em que a gente encontrava e conhecia essas famílias. Terceiro motivo, porque a gente está plantando hoje uma cultura, um entendimento para o seu filho do que é importante para você em termos de conhecer a família com quem ele está convivendo. Agora vamos para o quarto motivo, que esse eu acho que é o mais, muito impactante e que passa assim batido diante do estresse da correria que a gente vive hoje em dia. Respondendo, sim, essa live vai ficar gravada. Pode indicar para as famílias, mandar no grupo depois, para os amigos. Vamos lá. Então, o quarto motivo por que você precisa participar do grupo de WhatsApp. Você mãe, você pai. É assim, gente, ó. Ninguém nesse mundo, ninguém, nem a sua mãe, que é vó dos seus filhos e que ama seus filhos incondicionalmente, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem a sua colega do trabalho, ninguém tem mais sintonia com você e entende os desafios que você passa com a escola do seu filho, com a professora, com o material didático, com o uniforme, com os livros, com a lição que vem para casa, com a semana de provas. Ninguém tem mais conexão com você em relação a esse assunto, a esses desafios, do que a mãe do outro aluno que estuda na mesma sala que seu filho, do que o pai da outra aluna que está na mesma sala que seu filho. Ninguém tem mais pontos em comum com você do que essas mães que estão lá no grupo, do que esses pais que estão lá. E aí, você deixar de participar de um grupo onde essas pessoas trocam alegrias, angústias, tristezas, desafios, medos, é muito prejudicial, nesse caso, agora para você mesmo. Nos outros 3 pontos, é mais focando no filho. Esse quarto ponto é focando em nós, adultos responsáveis. Beijo, Colégio Paraíso de São Bernardo. Então... aqui sobre tudo isso, posso vendo? Você quer Deixa eu só fechar essa fala com um ponto que eu tenho que colocar. Porque daí você pode estar pensando assim, mas como assim tem sintonia? Tem mãe lá que não para de falar. A outra fica falando bom dia, boa tarde, boa noite. A outra não tem ideia de que sério o filho tá. E a outra vem trazer uma receita de coisa que eu nem tô pedindo. Gente, é assim, ó, todo mundo, antes de ser mãe e de ser pai, aquelas pessoas que estão no grupo são seres humanos com personalidades, experiências de vida individuais próprios. Cada um é uma pessoa. Em primeiro lugar, são pessoas, são seres humanos, com virtudes e defeitos. Mas todos eles têm um ponto em comum com você, que é o filho estudando dentro da mesma sala de aula que seu filho. A vida do seu filho vai ser definida pelas relações que ele tem dentro dessa sala de aula. Então, você conviver e compartilhar das dores, das angústias, das alegrias desses pais e dessas mães é muito importante. E aí, empatia, flexibilidade, capacidade de lidar e respeitar as diferenças são habilidades que nós vamos praticando enquanto a gente vai dando conta de respeitar as diferenças, de vez em quando falar, olha, para mim isso não tá bom. Eu não gosto de política. O grupo não é para falar de política. Aqui nesse grupo a gente podia tentar não abordar assuntos que são opiniões, dilemas que não têm a ver com os estudos do nosso filho. Você pode colocar isso, mas praticar essas habilidades, convivendo com essas pessoas que passam os mesmos sufocos, alegrias e medos e dividem, e os filhos deles dividem com o seu filho, momentos que vão marcar a vida para sempre, é fundamental. Pronto, filho. A Na Travassos falou assim: e quando você continua nos grupos, mesmo que os filhos não estejam mais na escola ou já tenham concluído o ensino médio, a troca de experiências é muito boa.
Deixa eu só falar que daí é genial, porque realmente vocês conseguiram transcender a questão do grupo pelos filhos e vocês conseguiram formar vínculos para a vida ali. Quem sai ganhando? Nós, adultos, os pais e as mães que criaram esse vínculo ali e que ultrapassou a convivência dos filhos em sala de aula. Amei. A Tari mandou: eu sempre faço questão de conhecer cada família e saber o nome de cada amigo da sala do meu filho. Faço questão que toda a família vá na festa de aniversário. Ai. A Nádia falou que minha blusa é linda. Obrigada, Nádia. Liane falou: e quando o grupo. Ah, você falou sobre isso, ó. E quando o grupo não deu liga? Estamos no mesmo grupo há 5 anos, mas não há uma unidade. Mesmo sem ser época de pandemia, você convida para tentar fazer algo e nunca há encontros, praticamente. Tá, então tem 2 pontos aí. Primeiro, que não, em nenhuma situação na vida da gente, a gente consegue que todo mundo se identifique. E aí a gente precisa fazer o contrário dessa visão que você colocou para ajudar a convivência ali do grupo. Tem algumas pessoas que por motivos diferentes, elas ou não conseguem, ou não querem, ou estão vivendo momentos de vida que elas não se conectam ali. Mas tem gente ali nesse grupo, mesmo que seja pouca gente, não faz mal, que vai querer. Então, assim, para vocês marcarem, por exemplo, um café ou uma cerveja no final de semana, ou uma pizza, quem puder ir. Então, se é um grupo de 20 e 3 topam, gente, tá ótimo. Vocês 3 vão ter uma troca, uma experiência tão legal que provavelmente, ao devolver ali no grupo, nossa, foi muito gostoso, foi sensacional, e que na próxima possa ter mais gente, vocês vão contagiar outras pessoas que aos poucos vão vir. E outras não vão, ou por timidez, ou por um momento que elas estão vivendo ali que a gente não conhece. E essas que não aparecerem para os encontros que vocês marcarem, que vocês também consigam ter empatia só de pensar assim, sei, a pessoa pode estar no momento, pode estar com depressão, pode estar vivendo um momento financeiro muito difícil, pode ter traumas de outras situações que ela passou, e aí é que a gente vence ou se dá o desafio de respeitar essas diferenças. Mas não esperem que seja o grupo todo, gente. Nunca espere que seja, mas a gente tenta, sempre uma mãe não pode. Vai ser sempre assim, até na família. Por que momento de festa de final de ano é estressante? Porque a gente quer conciliar tudo e não consegue, né? Então não precisa sempre ser todo mundo. Que de vez em quando sejam algumas pessoas do grupo, já faz muita diferença. Não faz mal não dar liga de todo mundo achar que sempre vai ficar unido. Não tem problema. Ela falou assim: o grupo é mais calado, só compartilha coisas de atividades da escola e nada mais. Mas também tem muito perfil, né, daquela comunidade escolar. Quando a gente está dando palestra numa escola, a gente consegue ver pela reação da plateia, de todo mundo que tá lá, diferenças entre lugares que a gente tá. Então, cada escola tem um público diferente também. Então, mas para mim, essa pessoa que perguntou isso, ela sente falta disso. Então, de vez em quando você pode ser, porque às vezes tem gente lá pensando a mesma coisa, mas não tem coragem de quebrar o gelo ali do grupo. Então, manda uma coisa mais engraçada, uma situação mais leve, que você vai conseguindo trazer pessoas, e às vezes vai ter gente que continua lá na dela, mas você pode ter tornado o dia daquela pessoa mais leve, ela pode ter dado uma risada, pode ter sido mais leve também por uma ação que você fez ali. Ou também tentar essa aproximação fora do grupo, né? Com 1, 2 pessoas. Isso também ajuda bastante se é uma necessidade da pessoa, se ela está sentindo falta desse calor humano. E provavelmente outras pessoas ali no grupo também estão. Mas é difícil dar o primeiro passo quando a gente acha que está todo mundo na mesma sintonia. Agora, a Ser Criança e Ser Humano falou assim: entrei atrasada na live, mas já estou amando. Meu filho sempre pede para mandar mensagem para as mães dos amigos. Importante também para ter a comunicação sobre professores. É muito importante, sim. Sim, gente.
É importante porque, assim, é isso em relação aos filhos, é a mesma experiência que vocês estão vivendo, a partir de lentes diferentes, de experiências de vida diferentes. Mas vocês estão compartilhando uma fase da vida dos filhos de vocês que nunca mais vai voltar. E nenhuma outra pessoa em outro lugar tem tanto ponto em comum como vocês têm entre vocês, mães. Estabelecer regras e combinados no grupo para ter o foco somente na vida escolar dos filhos. Tá. Inclusive, a Ser Criança e Ser Humano falou o nome dela, é a Andréia. Inclusive, eu tinha saído das redes sociais, precisei voltar porque senti necessidade para ajudar meus filhos e crianças em geral. A SOS Educação vem me ajudando muito. Ai, obrigada, querida. Um beijo para você. É assim que a gente se reabastece, viu? Obrigada. A Naninha falou assim, eu sou portadora de paralisia cerebral. Tenho um melhor amigo de infância desde os 8 anos de idade. E até hoje nós temos contato. E até hoje as nossas mães conversam. Ai, que linda, Naninha. Beijo, querida. Eu ainda encontro meus amigos também da Escola do Ensino Fundamental. Aqueles mais próximos queridos. A Renata falou que aprende muito com a gente e está mudando o ponto de vista com relação a esse assunto. Gente, vamos... Tem dúvidas aqui? Acho que a gente pode ir para umas dúvidas que tem aqui da caixinha. O que você acha? Não? Então, Thaís, eu acho que assim, ó, nós fizemos uma promessa ontem e a gente tem que cumprir. E são 9h30. Eu não quero encerrar sem ter respondido a pergunta de ontem, lembra? Lembro. Tá. Então tá bom. Então vamos para ela. A gente deixar essas que estão aqui da caixinha para depois. Ô, Nádia, achei muito legal. Isso é legal quando a professora também gosta e estimula ali esse convívio digital, virtual das famílias, né? Ó, a Juliana, viu? A Juliana tá aqui, ó. Eu prometi, né, Juliana? Tá vendo? É que tem bastante pergunta pra gente responder e o meu medo é a gente não cumprir e não responder a sua pergunta, que, aliás, eu acho que é sufoco que muitas famílias passam. Podemos, filha, ir para essa agora? A gente tinha deixado 2 para hoje, né? Eu tenho dúvida qual das duas que é uma para hoje e uma para amanhã, que é aquela outra. Eu tenho dúvida qual das duas é a da Juliana. A gente vai Eu sei qual que é a da Juliana. A da Juliana é como fazer a rotina ser fixa. Eu monto a rotina, meu filho segue 2 e depois de 2 ou 3 dias ele para. É ou não é, Juliana? Pode dar um... É isso, Juliana? Assim que é isso mesmo aí que... Ó, quem tava perguntando se vai ter outros dias, vai ter amanhã. Nós temos a última live dessa série dessa semana, tá? Mas amanhã, 9h, mesmo bate local, mesmo bate horário. A da Juliana, acho que era essa outra aqui, do filho, que fala que não gosta de estudar e que não aprende nada na escola, que a gente vai fazer amanhã. É, Juliana? Cadê você? Bom, vamos fazer essa da rotina, então, que eu pensei que era essa. E foi, para mim, eu me lembro que foi essa que eu... Viu? Isso mesmo, meu ou da Thaís, Juliana? Okay. Tinha que ter esperado. Ó, a Naninha perguntou que horas que é amanhã. É amanhã às 21h, igualzinho hoje. Tá. Vamos lá, então. Vamos nessa, então. Então, a questão é como fazer a rotina de estudos ser fixa. Eu monto a rotina, meu filho segue por 2 ou 3 dias e depois para. Tá. Então, ontem, quando essa pergunta veio, eu falei assim... Aí, na sua pergunta, tem um ponto já, viu? Eu lembro que ontem eu falava, Juliana, amanhã eu vou responder essa pergunta, eu prometo. Eu lembrava disso, eu lembrava do nome dela também. Bom, então é o seguinte, gente, ó, ontem eu já falava assim, aí na sua pergunta já tem uma pista de um ponto que pode ser ajustado para mudar essa situação. Então, assim, ó, eu monto a rotina, meu filho segue por 2 ou 3 dias e depois ele para. Então, primeira pista, primeiro ponto que a gente precisa cuidar. Nós precisamos, a hora de montar a rotina, a gente pode até fazer já um draft, um esboço, né? Antes de deixar preparado, mas a rotina prontinha mesmo, combinada, o filho tem que estar sentado do lado junto, montando junto. E aí,
em alguns casos, a gente tem até que fazer um truque que é, por isso que é até legal, você pode preparar antes. Sempre dá duas opções viáveis e possíveis para o seu filho sentir que ele fez parte da decisão e da rotina final que ficou definida. Ou, por exemplo, vamos supor que você vai definir o horário que é para ele sentar, fazer a lição ou estudar. E você acha que o melhor horário para ele fazer a lição é às 6 da tarde. Você acha isso, mas você vai falar para ele, filho, ó, você pode sentar para fazer a lição às 15 para 6, ou pode ser 6h15, ou 5h30 ou 6 horas. Qual você prefere? E deixa ele escolher. Você tem que dar as duas opções que sejam viáveis, né? E deixa ele escolher. Gente, faz muita diferença, mas muita diferença se o horário sair da boca do seu filho e não da sua boca. Mesmo que vocês concordem no horário, mas ele tem que sentir que ele que escolheu aquele horário. Então você pode até falar, né? Vai começar a fazer a lição às 6 ou às 6h15? Ah, mãe, não sei, o que você acha melhor? Ai, filha, é melhor você decidir. Você pode até dar uma pista. Se você começar às 6, você já vai ter terminado tal hora. Ou, né, dá tempo de você fazer alguma coisa, tal coisa antes, se eu começar às 6h15. Mas escolhe, 6 ou 6h15. E fala para ele assim, ó, o horário que você escolher, nós vamos testar ao longo dessa semana. E a semana que vem a gente conversa de novo. E se não tiver ficado bom, a gente tenta. Ajusta. Esse é um ponto importante, que assim, ó, duas coisas. Uma, o quanto é importante na rotina não ter só a responsabilidade dele de fazer a tarefa, mas o horário que ele vai fazer é importante estar lá na rotina. E fazer a tarefa todos os dias no mesmo horário é uma estratégia muito boa para melhorar a relação que seu filho tem com os estudos e o desempenho dele durante a tarefa. Então, por isso que decidir um horário é tão importante. A Bruna perguntou aqui assim, ó, o melhor é chegar da escola e já fazer o que precisa e já ir descansar, ou primeiro descansar e depois fazer as coisas? Tá, você quer responder? Não, pode responder. Tá, então guarda aí, segura essa pergunta aí que eu vou seguir. Eu falei o primeiro ponto, tudo bem ou você acha melhor responder agora? Pode responder, que assim, tanto faz, ele não tem uma opção que seja melhor. A única opção que é a melhor de todas Entre o quê? É ser sempre no mesmo horário. E aí você pode fazer isso que a Mamoca falou, de testar junto com ele, ou você mesmo testar, faz uma semana de um jeito, faz na semana seguinte do outro. Quais são os dois jeitos? Fala, porque a pessoa que entrou agora daí consegue acompanhar. De chegar da escola e já fazer a lição de casa, e depois faz na semana seguinte, chegar da escola, descansa e depois faz a lição de casa e vê o que funciona melhor, e aí estabelece a rotina com todos os dias no mesmo horário para fazer a tarefa. Isso. Definir o que é melhor, fica valendo. Não pode ficar mudando depois, né? Só muda para testar. Bom, então o primeiro ponto é isso, tá? Não monte a rotina sozinho, senão essa rotina é sua. E, gente, agora eu vou até colocar um outro ponto aqui. E não é que seu filho não quer seguir, assim, não é tipo uma decisão só porque, eu vou ser rebelde. É difícil, gente, é muito difícil para eles. Tanto porque não tem o cérebro com a parte racional pronta, quanto porque é muito atraente a tela, a brincadeira, o não fazer nada. Então, primeiro, assim, considera isso, tá? É difícil para eles mesmos, então eles precisam de ajuda. E uma forma de ajudar, para que eles se comprometam e consigam cumprir, é eles sentirem que ele escolheu o horário. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Não monte você sozinha, mas o seu filho junto. Segundo ponto, que é muito importante. E pensa assim, ó, o horário combinado para estudar ou para fazer lição, ele não pode estar solto no espaço sideral. Esse horário só faz sentido quando está também já montado na rotina o que ele vai fazer antes desse horário da tarefa e o que ele vai fazer depois. Se ficar solto no espaço, não faz sentido. E então, quando você for montar a rotina com o horário da lição, na mesma sentada, para dizer que está montada a rotina, tem que ter definido o que ele vai fazer antes. Então, o que é
Quando ele for sentar para fazer a lição, ele vai estar saindo do quê? Pode até ser do descanso, do fazer nada. Não tem problema, mas tem que estar marcado ali. Que antes, então, desse horário que vocês escolheram para a tarefa, é o horário que ele vai ficar livre e decidir cada dia o que ele quer fazer. Então, pois, põe lá na rotina. Chegou da escola, sei lá, às 6, então, das 6 às 6h30, ou das 6 às 7, horário livre. Você não sabe, ele não sabe, ele vai escolher a cada dia, mas tá na rotina ali, horário livre. Das 7, ou, né? Daí eu tô fazendo uma hipótese de um horário, tá, gente? Daí tem o horário da lição ou do estudo. E o que é depois disso? Agora vem uma dica importante. Tem que ser alguma coisa muito legal, muito divertida, que ele escolha fazer, que seja leve. Não pode ser, terminou a lição, tá na hora de tomar banho e dormir. Não pode ser, gente. Vai dar ruim. Vai dar ruim, sabe por quê? Porque eu falei para vocês, e assim, é difícil para eles terem a força. Né? Quanto que a gente vai deixando coisa que a gente sabe que precisa fazer? Imagina para eles, é difícil de se comprometer e de cumprir. E o que ajuda? Fazer alguma coisa divertida, legal, que eles escolham depois desse horário da lição. Por quê? Dá aquele gás de, puxa, eu vou terminar, porque depois... E está cientificamente comprovado que isso funciona como um estímulo, uma sensação de recompensa para o cérebro, depois poder fazer uma coisa legal, divertida. E o cérebro vai assimilando, depois do que o cérebro assimila, é que depois da tarefa tem uma coisa boa. E aos poucos o cérebro vai transferindo isso de sensação boa para a hora da tarefa. Então fica como se fosse um momento bom. Ao contrário do que acontece normalmente, que é não ter um horário fixo para tarefa, aí o filho fica no videogame fica muito tempo no videogame, você pede 1000 vezes para ele sair, ele não sai. Eu quero fazer uma live sobre isso. Quando a gente pede 1000 vezes, ele não sai, mas é só outra live. Quando ele sai, finalmente, já tá em cima da hora, pra hora de dormir, tomar banho e tudo, tem que fazer a tarefa com sono. Ele faz a tarefa com aquela sensação muito pesada, porque ele teve que parar de jogar, porque você já tá brava, porque ele já tá com sono e já tá tudo acumulado. E aí o que o cérebro vai assimilando para os próximos dias é aquele peso da hora da tarefa. Então, mesmo antes da hora da tarefa chegar, já vem aquela sensação negativa e ele fica querendo sempre deixar para depois. Então, inverter esse processo todo faz toda a diferença para melhorar cada vez mais a sensação positiva que ele vai ter na hora da tarefa. Ó, tem duas... Aí eu passo a mão pensando que sou eu. A Eline, beijo, Eline, linda. Beijo pro Dudu, que começou, né? Já foi pro 5º ano. Ai, meu Deus. A Eline, mais uma pessoa colocaram. Mas ele não vai fazer correndo para poder... Eu cortei sua fala. A Bruna e a Eline. Tá. Ele não vai fazer correndo para depois fazer a coisa legal? Então, gente, eu acho que vai dar pra gente fazer umas 3 lives só desse assunto. Sabe por quê? Por isso que ao organizar a rotina e definir o horário da tarefa, não pode ser só o horário do começo. Você vai ter que definir que a tarefa é das 6 às 7. E se eu acabar antes? Bom, se você acabar antes, você pode ler, você pode fazer um desenho, você pode refazer ou estudar um pouquinho a matéria que você teve na escola. Se você terminar antes e tiver tudo bem caprichado, você pode ficar sem fazer nada. Mas essa próxima atividade divertida, legal, que ele escolheu para ser depois da tarefa, tem horário para começar. Então, assim, se vocês colocaram que o horário da tarefa é das 5 às 6, se ele acabar a tarefa 5h20, 5h30, ele não vai pro videogame. Não, o videogame você colocou na rotina que é a partir das 6. Não é que é para ser um quartel-general que tem que medir horário. É óbvio, terminou a tarefa, caprichada, deu 5 para 6, 10 para 6, agora já posso ir? Não, tá tudo caprichadinho, pode. Aliás, essa é uma outra maneira que você pode combinar também. Não precisa estar tudo certo, hein, gente? Não é que apaga tudo e faz de novo porque essa letra não tá bonita. Não, não é isso. Terminou a tarefa, fez tudo, fez caprichadinho, olhou se não falta mais nada? Não. Então tá bom. Então dá uma descansadinha. E agora... E agora a gente vai... Agora você pode... Posso ir pro videogame antes? Bom,
deixa eu ver, como tá tudo caprichado aqui, pode. Ou faz 10 minutos de descanso, sem fazer nada. Aí você pode ir 10 minutos mais cedo para o videogame. Pode ir fazendo, flexibilizar. O que não pode fazer é assim, ó. A tarefa é às 5 e terminando a tarefa é a hora do videogame. Ou da outra coisa que seu filho escolheu. Aí não pode. Não. Põe horário. Põe que a tarefa é às 5, o videogame é às 6. Depende da faixa etária, tá, gente? Mas põe que tarefa é às 5, videogame é às 6. Posso ir pro videogame antes de eu acabar a tarefa? Se tiver tudo caprichado, pode. Ah, se olhar, não tiver tudo mal feito e tal. Ai, filho, então vamos fazer mais um pouquinho, capricha aqui. E daí, se der 6 horas e não tiver terminado caprichado, daí não pode, videogame é 6. Ó, a Fernanda tá perguntando. Não, a Deb tá perguntando assim, ó. E quando a tarefa é muito longa, muitas tarefas de várias matérias. Então, daí, pode falar, filho, pode falar. A gente responde essa. Bom, vamos responder essa, né? Eu quero ir pro terceiro ponto ainda. Segura essa, mas marca aí pra gente não perder. Ainda tem ponto, vai. Tá. Então escreve essa aí, senão a gente vai perder. A gente quer responder todas, nem que a gente não consiga hoje. Você marca? Tô marcando. Tá. Então eu vou pro terceiro ponto agora. O primeiro ponto foi: não faça sozinha, dê opções para o seu filho sentir que ele está participando. O segundo ponto foi: a tarefa não pode, o horário ficar solto, tem que ter o que ele está fazendo antes, o que ele vai fazer depois, e o depois tem que ser uma coisa legal e divertida. E o terceiro ponto, que é muito importante, gente. E eu nem sei se a gente deixa isso para amanhã, mas é assim, ó. Então deixa para amanhã. Mas deixa eu falar o que é, pelo menos, tá? É assim, ó. Você fez os combinados, que foi o que a Juliana mandou. Primeiro dia maravilhoso, o segundo dia ele cumpriu, no terceiro tava, porque não sei o quê, porque eu não quero, porque eu tô cansado. E no quarto dia, dali em diante, não faz mais. Como é que você resolve isso, ou como que você previne e não deixa que isso aconteça? Eu coloquei um passo a passo aqui para que isso não, para você consiga evitar que isso aconteça. E agora? Eu tenho até isso que resolve. Posso falar? A gente fala isso amanhã. Calma, deixa eu falar umas coisas aqui então, ó. Conceição Alves está perguntando se tem link para o WhatsApp. A gente não tem grupo de WhatsApp nosso. O que a gente tem é o nosso curso Educar Sem Pirar, que a gente tem um grupo com todo mundo que faz o nosso curso. É um curso de vídeos. A partir do momento que você compra, você já pode assistir no seu ritmo. Ele vem junto com um material em PDF para você fazer testes e conseguir entender certinho o que precisa ser feito aí na sua casa, no caso que tem do seu filho. Para acessar o nosso curso, é só entrar no site educarsempirar.com.br e lá a gente explica todo o passo a passo disso, da rotina, da hora da tarefa, da hora de estudar para a prova, com todas as questões específicas de cada fase. E mais uma coisa, lembrando que a Estabilo está fazendo uma promoção lá no Instagram, Estabilo Brasil, que chama Caça ao Tesouro. Tem desafios que a gente recomenda que vocês façam junto com os filhos. E toda semana 5 pessoas são as ganhadoras dos desafios e ganham um baú cheio de estabilo com caneta, lápis, várias coisas muito marca-texto, várias coisas muito lindas da Estabilo. Nós estamos dormindo e sonhando com esse baú, gente. Ele é maravilhoso. Entra lá com seu filho, se inscreve que vale a pena. Thaís, agora o que a gente faz? Eu quero terminar esse assunto. Além de Mimi tá falando assim, vocês poderiam ajudar a formar um cronograma do dia a dia? A gente no curso Educar Sem Pirar, a gente ajuda no passo a passo com isso. E eu acho que pela hora de agora, talvez a gente devesse deixar esse o foco de amanhã. Como manter a rotina depois que estabeleceu e o que colocar nessa rotina. O que você acha, tá. Não, então, daí não é o que colocar. Eu fiz o primeiro ponto, que é eles fazer junto com o filho. O segundo ponto, que é colocar o antes e o depois que vai acontecer. E o terceiro ponto é como garantir que a partir do terceiro, do quarto dia ou da segunda semana, seu filho não perca o envolvimento ali e siga em frente, mantendo o horário de estudo, mas aos poucos ele sendo capaz de regular, que ele terminando a lição, ele pode sim, daqui a pouco vai chegar o ponto que ele sabe, fez a lição caprichada, não é fazer a lição 100% correta, tá, gente? Tem que lembrar que eles estão vindo
do período inteiro de aula, que a escola é puxada, que é cansativo. Fazer a lição não precisa ser acerta tudo, apaga essa letra que está errada. É fazer a lição. E quanto mais eles forem dominando, se ajustando nesse horário da rotina, mais leve vai ficando para eles fazerem, e eles conseguem sim fazer caprichado e em menos tempo e regular o terminar bem feito para seguir adiante. A partir desse terceiro passo que eu vou contar amanhã, qual que é então. Então Certo? vamos, porque falamos bastante Então hoje. amanhã é como que você faz para manter, para não quebrar e não desistir da rotina logo no começo, porque depois que estiver estabelecido não tem perigo que daí vai em diante, tá? Então amanhã a gente fala isso. Isso. O Lendi, Mimi, a gente falou sobre isso, sobre o melhor horário nessa live aqui. Ela vai ficar salva no feed, depois é só voltar para assistir. Gente, esperamos vocês amanhã aqui, às 9 horas, 21 horas. Compartilhem nos grupos de WhatsApp. Ajuda a gente a divulgar essa live. Quanto mais pessoa estiver aqui com a gente, mais gente vai ter mais informações para os filhos conseguirem ter um ano letivo melhor agora em 2022. A live de ontem está gravada aqui no nosso Instagram, Roberta. É só você olhar ali no feed, ela tá lá. Que nome lindo a sua mãe escolheu para você, amiga? Ó, Tá. isso. Ó, guarda essa pergunta para amanhã, da letra da criança, tá bom? E de quando a tarefa é longa também. Não, essa já até anotei. Vou até anotar essa outra também da letra. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite. Amanhã estaremos juntinhas. Beijo, Carol, querida. Beijo, ser criança. Beijo. Beijo, Xará.